Banco Mundial, Transparência Internacional e Transparência Brasil debatem com deputados uma proposta de uma nova lei de licitações para o setor público. Realizado na Câmara, o 8º Encontro Nacional dos Operadores, profissionais que gerenciam os equipamentos das usinas de energia elétrica. E esta edição destaca também. Criado há 15 anos, o Programa de Aquisição de Alimentos sofre corte de verbas e deputados cobram o Ministério do Desenvolvimento Social. Torres do Congresso Nacional iluminadas para lembrar os horrores da Segunda Guerra Mundial contra o povo judeu. Boa noite, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. O Banco Mundial, a Transparência Internacional e a Transparência Brasil debateram com deputados nesta quinta-feira a proposta de uma nova lei de licitações para o setor público. As entidades fizeram sugestões para simplificar e melhorar os resultados das compras e contratações do governo. Uma comissão especial da Câmara está discutindo uma proposta que veio do Senado para atualizar a legislação que regula as compras e contratações do governo federal, estados e municípios. A lei é de 1993. Nesses 25 anos, ela passou por mudanças para dificultar a corrupção. A ideia agora é simplificar. Especialistas fizeram sugestões para aumentar a transparência e diminuir a burocracia. Em relação ao gestor, o que a gente defende é a criação de portais que possibilitem a divulgação dos editais, dos contratos, das notas fiscais, de forma uniforme, para que mesmo aqueles pequenos municípios que não têm condições de criar um site próprio, com instrumentos desenvolvidos, mesmo esses municípios possam fazer uso dos portais desenvolvidos por tribunais de conta, pela CGU, enfim, por outros órgãos que forneçam essa infraestrutura básica. O representante do Banco Mundial defendeu a participação de estrangeiros nas licitações. O que garante a qualidade de um produto, de um serviço, de uma obra, não é a nacionalidade dessa empresa, não é a nacionalidade de quem fabrica esse produto, e sim a qualidade do que você pede, das especificações técnicas, dos termos de referência, dos projetos. A comissão vai continuar o debate nos estados. Diversos deputados parlamentares que fazem parte da comissão fizeram pedidos de audiências públicas fora de Brasília, nos seus estados, envolvendo Confederação Nacional de Municípios, Ordem dos Advogados, órgãos de fiscalização, o mercado também, mercado de seguradoras, mercado de construção civil. Nós vamos tentar ouvir a todos, mas mantendo uma agenda de trabalho que faça com que a gente, na terceira semana de maio, já esteja com essa matéria pronta para começar a discutir a votação aqui na comissão, para daí ela ficar pronta e ir para plenário. O diretor da Transparência Brasil elogiou a abertura da comissão para ouvir sugestões. Ele defende que é preciso ter cuidado ao mudar a legislação. A gente sabe que a gente tem ineficiência, produtos ruins e muita corrupção, o que faz com que o serviço não seja bem prestado. Então, uma lei que resolva esses pequenos problemas ou grandes que a gente tem pode ajudar a melhorar o serviço público. O grande desafio é, no afã de melhorar, não acabar piorando e indo para uma situação pior do que a gente tem hoje. A primeira audiência pública fora de Brasília acontece em Porto Alegre na próxima segunda-feira, dia 16 de abril. O seminário vai ser realizado no Teatro do Sinduscom, das 8h30 da manhã às 3 da tarde. Foi realizado aqui na Câmara o 8º Encontro Nacional dos Operadores. São os profissionais que gerenciam os equipamentos das usinas de energia elétrica. Também participaram do encontro deputados da Frente Parlamentar em defesa da Eletrobras e do sistema elétrico. A privatização da Eletrobras e das empresas coligadas que atuam na distribuição de energia vai tornar mais precário o trabalho dos operadores de usinas e subestações e aumentar o risco de apagões no sistema elétrico do país. É o que afirmam os profissionais da área que realizaram na Câmara o 8º encontro da categoria. Eles dizem também que a venda do sistema Eletrobras, anunciada pelo governo federal, vai colocar o controle de reservatórios nas mãos de empresas privadas, ameaçando a segurança na distribuição de água à população. A ida dela para possível privatização, para o capital privado,
ela tem um aspecto muito negativo, que é a perda desse suporte, que é uma empresa balizadora de mercado. Como empresa estatal, ela muitas vezes é utilizada para fazer políticas públicas, políticas de controle, e que garante uma segurança operacional do sistema, dos reservatórios e uma qualidade melhor do trabalho. Os deputados da Frente Parlamentar em Defesa da Eletrobras e do Sistema Elétrico reforçam que a venda vai encarecer a tarifa de energia elétrica e deixar o país sem uma empresa estratégica para o desenvolvimento nacional. Um país como o Brasil, aliás, todos os grandes países do mundo, jamais deve abrir mão do controle estratégico sobre o seu sistema elétrico. Isto é a garantia de tarifas a preços justos e mais baixos. Isto é a garantia de controle sobre o fluxo e vazão dos rios no país, que tem a ver com as hidrelétricas, e isto é a garantia de desenvolvimento nacional. O Censo Agropecuário foi tema de um seminário promovido pelo IBGE em parceria com a Frente Parlamentar Mista da Geografia, Estatística e Meio Agroambiental. Além da apresentação do levantamento feito nas propriedades rurais no ano passado, o IBGE apresentou as perspectivas para o próximo censo, que será realizado em 2020. Técnicos do IBGE detalharam as informações sobre o levantamento feito no ano passado pelos pesquisadores de campo. Ao todo, foram 7 milhões de visitas que resultaram no cadastramento de mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais. De acordo com o IBGE, a redução dos recursos destinados pelo governo federal para o censo foram compensados com o uso de informações compartilhadas por entidades ligadas ao meio rural e pelas novas tecnologias. O recenseamento foi todo informatizado e fez a transmissão de dados imediatamente pela internet. Apesar de não ter concluído a tabulação de todo o censo de 2017, o IBGE já está se organizando para o próximo levantamento em 2020. O presidente do Instituto lembrou que o censo agropecuário é importante para orientar as políticas públicas para o meio rural. Uma informação chave para o desenvolvimento do país e para melhorar uma série de alocações de recursos que necessitam dessa informação. Além de todo o conhecimento, a questão de renda, discussões de novas estruturas demográficas por aí. Sem o censo demográfico, o Brasil não vai conseguir trabalhar na Agenda 2030 das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável. Nós realizamos o agropecuário, vamos realizar em 2020 o demográfico. É saber como é que estão os nossos brasileiros, quantos milhões nós somos, faixa etária, enfim, como estão vivendo, grau de escolaridade. Para isso, nesse do agropecuário, nós contratamos 30 mil pessoas para fazer o censo. No nosso censo demográfico, nós vamos precisar de 300 mil contratados e de 3 bilhões de reais. Provavelmente, esse é um dos apelos que nós estamos fazendo aqui para a parte orçamentária do censo demográfico brasileiro. Os primeiros resultados do censo de 2017 devem ser divulgados oficialmente em junho. Há 15 anos foi criado o Programa de Aquisição de Alimentos para fortalecer a agricultura familiar e ajudar a combater a fome e a pobreza no Brasil. Mas nos últimos 2 anos, o programa vem sofrendo corte de verbas. O último foi de 200 milhões de reais. Preocupados, deputados da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar se reuniram e cobraram do Ministério do Desenvolvimento Social o aperfeiçoamento do programa. O PAA foi criado em 2003 no âmbito da estratégia do programa Fome Zero. E funciona assim: o governo faz compra de alimentos, principalmente de assentamentos e da agricultura familiar. Depois, essa comida é doada para instituições de assistência social. Um grande acerto, porque um arranjo produzido também pela própria sociedade civil e que faz esse casamento do campo e da cidade e empodera os agricultores familiares. Isso acaba ajudando as famílias e, ao mesmo tempo, ajuda quem produz o alimento. Nos últimos anos, o programa sofreu corte de recursos. Uma emenda parlamentar que destinava 200 milhões de reais ao PAA foi transferida para outras destinações. Nós tínhamos uma média em torno de 600, 700 milhões de recursos. Isso teve uma queda drástica.
Este ano nós teremos 165 milhões apenas. A secretária adjunta de Segurança Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social, Lilian Rahal, explica que o governo federal está criando alternativas para que os agricultores cadastrados no programa de aquisição de alimentos não sejam prejudicados pela falta de verba. Então nós temos, ao longo desses últimos anos, especialmente aí ao longo dos 2 últimos anos, feito uma série de normas e trabalhado bastante para o aperfeiçoamento das normas, no sentido de que essas normas deem segurança para os gestores públicos federais, do Exército, das universidades, Forças Armadas de uma maneira geral, né? Universidades, institutos federais, hospitais e vários órgãos que compram alimentos, para que eles utilizem os seus recursos de compra de alimentos para comprar também da agricultura familiar com dispensa de licitação por meio de chamada pública. Os membros da Frente Parlamentar entregaram ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, uma carta com sugestões para o aprimoramento do programa de aquisição de alimentos. A Câmara lançou um estudo que propõe utilizar o conhecimento das universidades em estratégias de desenvolvimento regional. A proposta está no livro Instituições de Ensino Superior e Desenvolvimento Regional, Potencialidades e Desafios. O lançamento faz parte das comemorações dos 15 anos de atividade do Centro de Estudo e Debates Estratégicos da Câmara, o SEDES. Cada região brasileira tem o seu próprio sotaque, cultura, clima, vegetação. Por causa dessas particularidades, o desenvolvimento regional pode acontecer por caminhos diferentes. Uma parceria entre universidades, governo e empresas pode ajudar a traçar quais são as prioridades de cada região e as metas para atingir o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Essa é a proposta do estudo Instituições de Ensino Superior e Desenvolvimento Regional, realizado ao longo dos últimos 2 anos pelo SEDES, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, em parceria com mais de 30 entidades do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil. Então a ideia é criar um programa nacional do MEC que crie recursos, que valorize as universidades que façam isso, que capacite os professores e os alunos para poderem fazer esse diagnóstico das atividades econômicas, de como aplicar isso e, obviamente, priorizar o financiamento dessas pesquisas, porque essas pesquisas dão um impacto no desenvolvimento econômico e social. E o que pode ser mais importante numa pesquisa do que melhorar a vida das pessoas, melhorar a oportunidade e promover a inclusão? É a conexão entre a instituição e a sua realidade local e regional. Nós vamos aproximar, portanto, a grande ferramenta de desenvolvimento que é a universidade, que é a ICT, que é a Instituição de Educação Superior, do campo que requer desenvolvimento, que é exatamente a sociedade local, a economia local, o poder público pelas políticas públicas que têm de ser desenvolvidas e assim por diante. O livro propõe aproximar as universidades dos poderes públicos e da comunidade por meios dos Centros de Desenvolvimento Regional. Esses locais devem identificar o potencial de cada região e elaborar planos estratégicos para o desenvolvimento econômico, social e ambiental. O Ministério da Educação já implantou 3 projetos pilotos, no Sudoeste Paulista, na região de Campanha, no Rio Grande do Sul, e em Campina Grande, na Paraíba. Então vai olhar ali as realidades cotidianas e vai produzir agendas de como a comunidade científica pode apoiar iniciativas de desenvolvimento regional, né? A meu juízo, isso talvez seja um dos ingredientes que mais fizeram falta nos últimos anos ao país. Na próxima quarta-feira, o SEDES realiza aqui na Câmara um seminário para debater as estratégias de desenvolvimento regional no Brasil. Na semana que vem, acontece também a divulgação de um estudo sobre segurança cidadã e o lançamento de 2 novos centros de desenvolvimento regional. As torres do Congresso Nacional foram iluminadas com a frase "Holocausto nunca mais" nesta terça-feira à noite. O ato marcou o encerramento de uma exposição aqui na Câmara que lembrou o extermínio de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A projeção nas torres do Congresso relembrou a barbárie cometida contra o povo judeu pela Alemanha nazista na Segunda Guerra. A iniciativa fez parte do encerramento da exposição Shoah, o Holocausto, como foi humanamente possível, que foi montada na Câmara e cujo acervo agora retorna ao Museu do Holocausto, em Curitiba. Falar sobre o Holocausto significa falar sobre vida, trazê-las para o presente, para a gente planejar um futuro mais justo para todo mundo. O grande objetivo do museu e também dessa exposição aqui na casa
é transmitir esses valores, é usar o Holocausto como uma ferramenta para falar sobre tolerância, respeito, diversidade, resistência e também vida. Falar sobre o Holocausto é muito mais importante falar sobre a vida do que a morte. O Holocausto serve para nós hoje não de celebração de uma história trágica de morte, mas sim de que isso nunca se repita e que a vida seja sempre celebrada por nós, olhando essa trágica história do Holocausto. E esta edição do Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. E amanhã às 8 da noite você assiste a Revista da Câmara, não perca. Fique agora com as imagens que marcaram a semana aqui na Câmara dos Deputados. Tchau!